Bom dia a todos. Era para vos dizer que vocês estão muito bonitos, está bem? Vêm todos com um ar muito mais, está bem? Vocês podem virar para o irmão do lado e dizer: estás mesmo muito bonito. Quem não tem, ok, diz: eu sou muito bonito, está bem? Para a glória de Deus. Porquê? Porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus, amém? O tema que eu trago hoje é sobre o julgar. E eu, quando o Daniel pediu-me para poder partilhar a palavra, eu dizia: mas, ó Deus, o que eu vou partilhar é uma grande responsabilidade de estar aqui, não é? E às vezes pensava: será que sou digna de partilhar a palavra com outros? E Deus ia colocando no meu coração a dizer: não te julgues. E eu trago então para vocês esta palavra: não te julgues, que diz em 1 Coríntios 4:3. Eu não queria chorar. E diz Paulo: todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu, tão pouco, a mim mesmo julgo. E eu, quando li esta palavra, pensei: quem foi Paulo? Não é? Porque é que ele diz estas palavras? E eu então fui ver em Atos 22:3, se vocês quiserem acompanhar, diz que Paulo, que é Paulo de Tarsis, foi um judeu, que nascido em Tarso de Cilícia, e isto é mais ou menos nos nossos dias de hoje o sul da Turquia. E no século I depois de Cristo, Tarso foi a principal cidade, ok, onde havia pessoas muito eruditas, muito influentes, com muito conhecimento, e Paulo diz que tinha nascido dessa cidade, que ele vinha dessa cidade. Tarso também era um importante centro cultural e intelectual, possuindo uma grande universidade da época, e era equiparada a Atenas e a Alexandria, ok? Nós podemos dizer nos dias de hoje Nova Iorque, etc. Okay? E ele diz que ele também foi criado aos pés de Gamaliel. Gamaliel, ele era neto de um grande educador judeu, ou seja, Paulo era uma pessoa instruída, com muito conhecimento, e ele está a caracterizar-se quando ele está a falar perante os outros irmãos, porque naquela altura ele já tinha encontrado com Jesus e ele estava a dizer as origens dele, não é? A mesma coisa se nós estivéssemos a falar da Anícia. A Anícia vem de onde? Da Anícia, ok? Ou do Daniel, da Catarina. E ele estava a fazer esta caracterização biográfica dele próprio. E ele diz que ele também era zelador de Deus. Isto antes de conhecer Jesus. E nós muitas vezes pensamos também que somos zeladores de Deus. Não, isto não é bíblico, não é? E esquecemos aqui da parte do amor, de não julgar, não é? E era o que o Paulo fazia. Paulo perseguia as pessoas. Ele dizia: eu perseguia até à morte aqueles que contrariassem, que iam contra aquilo que eu tinha aprendido desde pequeno. Ele julgava, e perseguia tanto que ele diz a Jesus, quando Jesus encontrou-se com ele, diz: mas Senhor, quando Estevão estava a ser apedrejado, eu estava ali a consentir com aquilo. E tu queres usar-me? Como é que é possível? Nós estamos a dizer: Jesus quer usar um assassino por estas palavras, é isto? Então, isto ia fazendo sentido para mim. Não te julgues. Deus usa quem quer, como quer, quando quer. E ontem estava a partilhar com a minha mãe e estávamos a falar sobre pessoas que às vezes cometem homicídios, não é? E assim, mas eu dizia: mas mãe, a pessoa depois pode pedir perdão. O quê? Mata aos outros, depois quer pedir perdão, não é? Parece para nós, isto na palavra é muito simples, é muito prático. Mas imagina alguém que mata algum teu familiar. Não é? Ou alguém que faz uma coisa horrível a uma pessoa próxima de ti, não é? E
E em Atos 22:20 diz mesmo, Paulo a dizer para Jesus: e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as capas dos que o matavam. Ou seja, ele não só consentia com aquilo, como protegia aqueles que fizeram aquilo. E quantas vezes também nós fazíamos o mesmo, não é? Mas Paulo teve um encontro com Jesus. E nós também, em algum momento da nossa vida, nós tivemos um encontro com Jesus. E nesse encontro Paulo disse a Jesus o que tinha feito antes. Tudo isto que eu vos disse, ele diz, mas espera aí, Jesus, tu estás a falar comigo? Jesus dizia, Paulo, Paulo, por que me persegues? Quantas vezes nós não perseguimos quando nós criticamos? Mas eu já sou crente há imensos anos, eu cresci nos bancos da igreja. Eu sempre quis entender esta frase, ainda estou por entender. Não é? E nós pensamos, queres mesmo usar-me, Jesus? Queres mesmo que eu fale? Queres que eu mesmo usar a minha vida para chamar outros? E nós vemos desde o início a vida de Jesus foi o não julgar continuamente. Desde aquela mulher que foi apanhada em pleno adultério, que eu já tinha referido, não é? Nicodemos, ele nunca julgou. Continuamente ele estava sempre a mostrar o amor. Mas ele admoestava. Julgar é diferente de admoestar. Ele dizia, vai e não peques mais. Não é? E se quiserem abrir em Atos 22:6, até o versículo 21. Diz assim, ora aconteceu, isto Paulo a falar para os irmãos, ora aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu e caí por terra. E ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi, quem és, Senhor? E disse-me, eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu, Senhor, que farei? E o Senhor disse-me, levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. A um certo Ananias, homem piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse, o Deus dos nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque hás de ser testemunha para com todos os homens de que tens visto e ouvido. Ok? Até aqui. E eu fiquei curiosa. Ou seja, Ananias também sabia todo o historial de Paulo, chama-lhe de irmão. Isto com um curto espaço de tempo. Diz irmão Paulo. Como é que nós chamamos irmão alguém que nós sabemos o que é que fez tudo para trás, não é? E é interessante que quando Paulo teve este encontro com Jesus, mesmo depois disto ele julgou-se indigno de trabalhar na obra de Jesus e ele não podia, ele dizia, eu não posso, o que eu fiz para trás não me permite fazer isto que Jesus me propõe. Mas é mentira, isso é mentira do diabo. Não há nada que tu possas fazer que te possa afastar do amor de Deus. Porque o plano já estava estipulado desde a fundação do mundo, quando Jesus foi àquela cruz e derramou o seu sangue para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o diabo sabe disso, por isso é que
quer-nos constantemente fazer-nos julgar. Estás a ver? Afinal, dizes que és cristã. Estás a ver? Afinal, lês a Bíblia para quê? Ele vai à igreja. Por não ser perfeito é porque vem à igreja. Não é? Se fosse perfeito, ficava em casa. Vem à igreja para confraternizar com os irmãos, ajudar, apoiar. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, irmãos, nem pastores, nem músicos, nem... Temos que orar por eles. Amar. E é interessante quando a irmã Cristina falava a semana passada sobre faz tudo da mesma forma, não é? E de estarmos próximos, mas o estar próximo implica conhecer. Eu não posso estar próxima de uma pessoa se não a conheço. E é engraçado que quando diz, um dos primeiros mandamentos diz, ouve Israel o Senhor teu Deus. Primeiro ouve e depois é que tu amas. Tu não podes amar o que tu não conheces. Se tu não ouves, tu não conheces. E eu tive, à medida que eu ia lendo, ia vendo os versículos, ia meditando na palavra durante a semana, fui então perceber o que é que significa efetivamente a palavra julgar. E diz que julgar é proceder ao exame da causa, decidir como juiz. Temos ali uma advogada, e ela disse, a minha irmã tinha que te falar de mim, a Joana Soraya Rebelo Trindade. Sentenciar, ela, não me podes julgar, Joana. Sentenciar, ok? Formar juízo acerca de querer, supor, imaginar. E quantas vezes nós, às vezes, nem perguntamos à pessoa o que é que se está a passar, mas supomos, decidimos, julgamos, sentenciamos. Ele fez isto assim porque se calhar... E nós, por vezes, queremos proceder da mesma forma, decidir, sentenciar. E eu mesmo, ao preparar esta mensagem durante a semana, via mais vezes eu própria a dizer, ele está a fazer isto. Pois ok, Anícia, estás a julgar. Ok, estou a julgar. Mas isto é bom, nós termos consciência do que é o que não é para fazer. Não quer dizer que nós nunca mais vamos fazer, mas quer dizer que nós temos consciência do que é que devemos fazer. E o que devemos fazer é não julgar. Não é? Porque lá está, como o pastor também dizia, Deus não me chamou para ser perfeita, mas para ser verdadeira. Não é? Mas o que vemos na Bíblia a respeito disto do julgar, diz em Provérbios 17:5, se vocês quiserem abrir, diz: o que escarnece do pobre insulta ao seu Criador. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Ou seja, quando nós julgamos alguém, nós estamos, de certa forma, a insultar a Deus. A dizer, Deus, aquilo que Jesus fez na cruz não é nada. Porque eu tenho o poder de julgar, decidir, de dizer que aquela pessoa já não tem solução. E eu estava a ler isto assim, uau. Por isso é que Jesus diz sempre para nós, amarmos quem não nos ama, para não julgarmos. Não é? E em Provérbios 17:28 diz ainda, até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Então muitas vezes quando nos apetece julgar alguém, vamos refletir, vamos não falar, que às vezes é melhor não falar do que dizer coisas que depois nós nos arrependemos. Então deixamos aquele momento passar. E depois para falar com mais calma. E eu tenho continuamente procurado agir desta forma. Nem sempre conseguimos, nem sempre consigo, mas sei o que devo fazer. Tiago 5, 9 a 11, se vocês quiserem abrir. Quem abriu diz amém. Estou a ser muito lentinhos, como ao Benfica ontem. Ok, esta parte podem cortar, está bem? Vamos lá. Então, o pastor vai me tirar do rolo. Está-me a jogar. Então diz assim, Tiago 5. Estamos todos?
9, 11. Então diz: irmãos, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenados. Não julguem, porque quando nós estamos a julgar alguém, nós vamos ser condenados, porque a palavra diz o contrário: não julgues, para não ser julgado. Não é? Isto porquê? Eis que o juiz está à porta. Quem julga é Deus. Se fosse eu nunca iria escolher Paulo para ser apóstolo. Nunca. Se eu soubesse o historial dele, escolheria todos, menos ele. Porque eu sabia o que é que ele tinha feito para trás. Mas Deus sabe o que eu fiz lá para trás, que tu fizeste lá por trás, que os outros fizeram lá por trás. E ele mesmo assim continua a amar-te. Continua a querer usar-te. Porque não interessa, porque o propósito de Deus é salvar a humanidade, todos. Todos os querem ouvir. Todos querem ficar próximos. Todos querem amar. E continuando aqui a leitura, temos: eis que temos por bem-aventurados, versículo 11, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. O Senhor é muito, não diz o Senhor é misericordioso, o Senhor é muito. Porque quando Jesus estava naquela cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Só quem é muito misericordioso e piedoso consegue dizer isto, estando numa situação, não é? Em que todos o reputavam por ofendido e coitado, mas ele estava ali para bem de todos nós. Para que nós estivéssemos reunidos aqui hoje. Muito misericordioso e piedoso. Digam comigo: o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Por isso nós não vamos julgar. Porque o Senhor cabe julgar. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. E isto, continuando aqui a pensar sobre o não julgar, nós não devemos julgar-nos uns aos outros, e Tiago já dizia isso, em Hebreus 4:13, diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, quando eu julgo, eu estou a dizer que Deus não viu, que Deus não é capaz de solucionar, que Deus, se calhar, passou aquela situação, por isso é que eu tenho de julgar. Mas Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Nosso interior, aquilo que nós pensamos. Não é? Porque quando diziam: Jesus, nós não devemos cometer adultério. Não, Jesus até disse: até o pensar, já estás a cometer adultério. Isso Deus conhece-nos no nosso interior. Melhor que ninguém. E conhece as outras pessoas também. Deus sabe porque é que elas agem daquela forma, porque é que elas estão a agir. Por exemplo, no caso de Paulo, ele agia porque ele pensava que era o correto que ele estava a fazer. Ele era zelador de Deus. Ele dizia: eu era zelador de Deus. E para ele aquilo estava correto. E muitas vezes nós não sabemos se as pessoas pensam que aquilo que estão a fazer é o correto. Não é? Isso é que Jesus dizia: eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.
nós estamos num tempo, não é? Em que muitas vezes nós pensamos que dar uma opinião ou dizer alguma coisa, estamos a ir contra aquela pessoa. Não. Pois eu dar uma opinião, admoestar, fazer o meu comentário, outra coisa é julgar. São coisas completamente distintas. O julgar é dizer, tu não tens solução. Tu és uma pessoa assim e assim e assim. Enquanto o admoestar significa estimular alguém a determinada prática, atitude ou comportamento, exortar, e era o que Jesus fazia. Jesus exortava-nos em cada parábola. Quando ele, no Sermão da Montanha, também admoestava. E ele dizia, ele procurava sempre mostrar a face do amor, a face do não julgar. E eu enquanto estava a preparar aqui a mensagem, pensava, Deus não nos chamou para julgar, mas sim para amar. Mas como se ama, como nós já dissemos, primeiro é preciso ouvi-lo, para estar próximo, para conhecê-lo, e só depois é que podemos amar. Porque se eu não conheço Deus, eu não posso dizer que eu amo a Deus. E como é que eu conheço Deus? Ouvindo a palavra de Deus, lendo, colocando em prática. Em Deuteronômio 6, 4 a 5, se vocês quiserem abrir, diz assim, isto os mandamentos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Como é que nós amamos, não é? De toda a nossa alma, de todas as nossas forças. Lá está. Eu primeiro tenho de ouvir. E só depois nós pensamos assim, quem é que... Eu amo os meus filhos de toda a minha alma, de todas as minhas forças. Porquê? Não é? Porque à medida que os vou conhecendo, vou amando. Eu não posso amar, por exemplo, nós temos que amar a todos. Não, nós temos que aprender a amar a todos. Porque eu não posso dizer só de palavra, eu tenho de amar, tenho de colocar em prática, tenho de ouvir, tenho de ver, porque eu não sei o que é que está por trás. Se quiserem abrir Lucas 6, 47, 49... Lucas 6, versículo 47. E diz assim: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Ou seja, não significa, não importa só ouvir. Temos que ouvir e praticar. Por isso, nós pensamos, Deus, eu quero ouvir a tua voz, eu quero colocar em prática, eu não quero julgar ninguém. E quero andar no teu caminho. Se nós formos um pouco mais acima, no versículo 35, ainda em Lucas 6, Jesus está a dizer:
Amai, pois, os vossos inimigos e fazei bem. E emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Lendo outra vez, amai, pois, os vossos inimigos e fazei bem, não julguem. E emprestai, não julguem, sem nada esperardes. E será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Então não é o nosso papel julgar, nem a nós mesmos. Porque muitas vezes o julgamento começa no nosso interior e o diabo é perito nisso. A fazer-nos crer que nós não valemos nada, porque ele sabe, se nós acharmos que nós não valemos nada, nós não vamos conseguir ir para a frente. Por isso nós devemos trabalhar. Olha, a minha irmã Helena que é fantástica nisto. Eu sou uma pessoa linda, maravilhosa, à frente. Ok? Mas nós temos que pensar positivo. Nós temos que pensar bem de nós próprios. Dizer, eu sou um filho de Deus. Eu sou amado por Deus. Independentemente disto que eu fiz, Deus continua a amar-me. Não há nada que eu possa fazer que deixe Deus de me amar. E continuando, aqui diz, sede, pois, misericordiosos, versículo 36, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E dizia-lhes uma parábola: pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E eu pensava aqui nisto e Jesus dizia: amar aos inimigos, dar sem emprestar. Quem aqui gosta de emprestar a alguém uma coisa e esquecer? Sim, e principalmente se for dinheiro. Complicado, não é? Só que nós lemos aqui isto e animo leva, ok, dar e... Mas mesmo que nós, o que eu entendo aqui é que Deus diz para tu dares porque Ele é a tua provisão. Obrigada. Lá está, Catarina, muito obrigada. A irmã... Obrigada, irmã Glória. Isto porquê? Porque se nós dermos sem esperar, nós sabemos que Deus está a continuar a trabalhar. Que aquilo que eu emprestei não me vai fazer falta, porque Deus sabe que eu precisava daquilo, mas a pessoa não me tem para dar, não é? Eu até posso dizer, olha, já tens aquele valor que eu te tinha emprestado. Não tenho. E o que é que eu faço por trás? Pois, uma pessoa empresta, não paga, nunca mais leva nada. Não é? Nunca fizemos isso. Nunca. Mas Deus está-nos a dizer esta manhã: confia em mim, não julgues. Não é fácil, mas não é impossível. Estaria a mentir se dissesse que agora eu vou fazer sempre assim. Não é fácil, porque nós somos humanos. Jesus teve também na carne e nunca na boca dele se achou engano. É possível, não é? E quando nós lemos em Lucas 6,35, amai, pois, os vossos inimigos, nós poderíamos ler o que é a definição de inimigo. Inimigo é o que não é amigo. É hostil, que prejudica, aquele que tem ódio de alguém. Então Jesus diz: amai, pois, aqueles que vos têm ódio. E fazei bem,
e emprestai sem nada esperardes. Eu dizia, uou, amar alguém que me tem ódio. Uma palavra forte. E nós pensamos no nosso contexto, no nosso dia-a-dia, no trabalho, em casa. E há pessoas que não gostam de nós, mas o nosso papel não é que as pessoas todas gostem de nós. O nosso papel é amar, é não julgar. Agora imaginem, amar alguém que me tem ódio e eu não julgar essa pessoa. Isto são palavras de Jesus. E Jesus pede-nos para fazer isto. Mas nós só conseguimos fazer isto quando nós ouvimos. Estamos próximos. Porque senão eu vou julgar. Não sei quem é que vê o Discovery Channel. A minha irmã Joana vê. E dão imensos casos de pais que matam filhos, filhos que matam pais. E quando nós estamos a assistir àquelas séries, nós dizemos, uou, como é que é capaz? Como é que é possível? Aquilo é a realidade, acontece. E quando Jesus estava a ser crucificado naquela cruz, que tinha 2 assassinos ao seu lado, e que um disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres na tua glória. E o que é que Jesus disse? Disse, não, tu estás aqui porque tu mereces. Imagina que aquele assassino tinha sido pedófilo. Tinha matado crianças. E ele arrependeu-se ali no último minuto. E o que é que Jesus lhe disse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Só que nós temos aquela ideia do que o pecado maior, o pecado menor, o pecado mais pequenino, para Deus tudo é igual. Desde que nós nos arrependamos, Deus está disposto a perdoar. Porque diz que Deus é muito misericordioso e piedoso. Porque Deus sabe que aquilo que às vezes nós fazemos, na carne, no impulso, é porque nós ainda estamos na nossa parte humana, carnal. Mas nós temos que orar continuamente, pedir a Deus continuamente, pedir a Deus sabedoria. Ouvir a palavra de Deus continuamente, todas as semanas. Às vezes não sei, eu leio um versículo, que seja um versículo todos os dias, para te lembrar o que tu tens de fazer. Porque não é fácil quando conspiram contra ti, quando tu ouves a dizer, aquele disse assim, assim, assim de ti. E nós dizemos, deixa estar, eu vou orar por ele. É essa a nossa forma de pensar, o não julgar. E digo-vos, eu tenho feito este exercício de orar, às vezes custa, principalmente quando nós oramos por essas pessoas e nós vemos que elas começam a ir bem, faz lembrar Jonas, não é? Que ele não queria ir pregar a Nínive porque sabia que Deus era misericordioso. E aquelas pessoas por quem nós estamos a orar que nos querem mal começam a prosperar e nós, porque é que eu estou a orar? Não é? Mas não, nós temos que fazer isso. Porque é o nosso papel. Lembrando Paulo, Deus usa quem quer, como quer e quando quer. Imaginem que eu chamava aqui o Júnior. Júnior, chega aqui. O Júnior também é meu primo. E dizia assim, Júnior, não digas nada, mas eu ouvi dizer que a Daniela diz que não gosta dos teus ténis. E agora vai. E eu chamava a Daniela. E ela chega aqui. Daniela, eu ouvi dizer que o Júnior disse que os teus ténis eram horríveis.
E depois estava criado. Nós estamos a fazer com isto dos ténis, mas imaginem de outras coisas que acontecem na igreja. Eu falei com ela e falei com ele. Mas qual é o nosso comportamento nesta situação? E eu estive a pensar, porque senão eu vou fazer um julgamento. Porque nós temos que ter cuidado, nós julgarmos uns aos outros aqui na igreja, irmãos, senão nós matamos o espírito. O julgar mata o crescimento da igreja. Porque aquele não chegou a horas, porque era a vez dele de dar a lição, não deu. Porque ele devia ter trazido as letras, não trouxe. Isto não é a casa da mãe Joana. Nós estamos-nos aqui, mas isto é muito sério, irmãos. Nosso propósito é salvar almas. Não importa saber as letras todas de cor, ter o tema todo estudado. Se nós estamos a julgar, estamos a fazer o contrário. Nosso papel aqui é louvar e amar e bendizer a Deus e ouvir os outros. Não, para que é que serve? Nós tornamos numa empresa em que o objetivo é cada um fazer a sua parte. Aqui o objetivo não é só cada um fazer a sua parte. Aqui o objetivo é nós sermos corpo. E só podemos ser corpo. Imaginem que o pé não vale nada. Ou dizer o olho não serve para nada. Todos servem, têm o seu papel. Porque o que nós tínhamos simulado aqui era suficiente para Daniel, não era só por causa dos ténis, não é? Não falar com o Júnior. Ou se falasse, iria dizer, mas porquê é que estás a dizer isto de mim? O que é que eu te fiz? Colocando isto em termos práticos. E muitas vezes acontece isso no trabalho. Não é? Quando ouvimos dizer, olha, quem diz que disse. E temos que pedir a Deus sabedoria neste sentido. Porque se queremos crescer como igreja para todos, não devemos julgar ninguém. Como vem, como está. Porque ninguém tem de vir para a igreja salvo. Nós vimos para a igreja porque queremos ser salvos. E não é fácil. Pensar naquelas pessoas que nos magoaram, que nos feriram, que muitas vezes disseram coisas que nós pensamos que nunca íamos ouvir daquelas pessoas. E não julgar. Eu fiz tudo por ela. Música. Como é que ela me paga desta forma? Oh Deus, tu sabes. Ajuda-me. Sabes que agora eu sinto triste. Nós temos de ser verdadeiros. Eu sinto-me triste. Eu não gostei do que ela me fez. Mas ajuda-me a saber perdoar. Porque tu és misericordioso. Tu és piedoso. A Deus pertence julgar. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Quem tem de julgar é Deus. E esse julgamento será no juízo final, em que Deus vai chamar cada um e vai dar contas e cada um vai dar contas de tudo aquilo que fez. A Deus pertence julgar. Mas nós muitas vezes queremos ter o papel de Deus. Lucas 6,27 diz, mas a vós que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos. Eu estive a contabilizar, desde do início do Novo Testamento, nós temos a palavra amar. Amar inimigos, amar inimigos, amar inimigos, amar inimigos.
que significa não julgues, não julgues, não julgues. Ama, aproxima-te, ouve. Fazer bem ao que os odeiam. Mas quando alguém que nós não esperamos nada nos faz alguma coisa, nós de certa forma parece que já estávamos à espera. Pior é de pessoas que nós conhecemos, que vivemos continuamente, diariamente, e fazem coisas que nós não estávamos à espera. E às vezes é mais fácil perdoar um inimigo do que amar um amigo que nos traiu. Porque parece que nos rompe a confiança. Parece que a pessoa não deu valor àquilo que nós éramos. Dada a experiência que teve connosco, como é que ele foi capaz. Enquanto alguém que nós estamos à espera, nós, também não estava à espera de muito. Mas não vamos julgar, irmãos. Vamos orar por essas pessoas. Vamos pedir a Deus que nos ajude a ser igreja que não julga, igreja que está próxima, igreja que ouve, está atenta. Quando nós criamos estes projetos todos, do Paz, do grupo de oração, tem um propósito. Porque nós só estamos aqui hoje, lembre-se, nós só estamos aqui hoje porque Deus assim o permitiu. Nós damos às vezes as coisas tão por garantidas, como o acordar. A Bíblia ensina-nos a dizer, se Deus quiser. E nós pensamos, se eu julgar, não é? Eu não sei o que é que me vai acontecer depois. Eu não tenho poder sobre a minha própria vida. Diz a Bíblia que Deus sabe tudo o que passa connosco. Não julgar. E eu pensava nisto quando continuamente o pastor vem-me pedindo para partilhar a mensagem com os irmãos. Sim, mas porquê eu, Deus? Eu não sou perfeita, mas quero ser verdadeira. Tu que estás aqui és importante. Estás aqui porque tens um propósito. Estás aqui porque Deus quer trabalhar contigo. Pensa em Paulo, aquilo que ele era e aquilo que nele se tornou. Eu estava a ver no que eu vou apontando, às vezes vou pensando em algumas frases e vou anotando, e a 27 de julho eu tinha escrito uma frase que era: não julgues alguém pelo que ele é, respeita-o pelo que ele pode vir a ser. Porque todos nós aqui podemos ser usados por Deus. Deus pode trabalhar connosco, independentemente do que nós façamos ou o que nós possamos vir a fazer. Deus continua a acreditar em nós. Nós cantávamos, não é? Santo, Santo, Santo. Há uns tempos eu tinha ouvido que o crente só dizia mentiras a cantar. Porque às vezes quando nós cantamos com sentimento, nós queremos mesmo fazer aquelas palavras que nós estamos a dizer. Deus que nos ajude, irmãos, não queremos julgar ninguém. Mas nós interiormente devemos fazer a nossa introspeção, devemos pensar, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Criei em mim um coração novo, um coração limpo. E torna a dar-me a alegria da salvação. Vocês sabem, ser salvo, ter o nosso nome escrito no livro da vida e querer chamar outros. Nós só podemos fazer isso
ou nós estamos prontos a não julgar? Se eu disser que eu quero amar e julgo, não estou a amar. Se eu disser que eu quero ter fé e julgo, não estou a ter fé. Como é que eu posso dizer, não, eu tenho fé que Ele vai mudar, eu tenho fé que Ele venha à casa de Deus, que Ele vai trabalhar na obra de Deus, mas assim Ele nunca faz nada. Não estou a ter fé, não estou a mostrar que estou a ter fé, porque estou a julgar. Irmãos, vamos pedir a Deus com convicção que nos ajude a não julgar ninguém e que não nos deixe julgar a nós próprios. Pensamos, eu não sou uma boa mãe, não sou um bom pai, sou uma boa irmã, não sou um bom filho. Nós somos, sim. Porque se nós não fôssemos, Deus não tinha morrido naquela cruz, Jesus não tinha morrido naquela cruz por nós. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, irmãos. Vamos manter-nos firmes, confiantes. Peço-vos que vamos ficar de pé e vou orar a Deus. Obrigada, Deus, porque Tu és bom. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Te venho rogar em nome de Jesus, Pai, que Tu toques nos nossos corações. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz, a entender a Tua palavra, Pai. E ajuda-nos, Senhor, a não julgar ninguém, Pai. A aprender a amar, Pai Santo, a estar próximos, Deus vivo, a conhecer-te cada dia mais. Que esta manhã, Pai, se há alguma contrariedade, Pai, se há algum sentimento de culpa, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que faças cair por terra. Nós te rogamos em nome de Jesus, Deus. Amém.